Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Oremos. Onipotente Deus, nosso bendito Pai, te rendemos imensas graças esta manhã pelo dom de vida que tu renovas em nós. Te rendemos graças, Senhor nosso Deus, pelo descanso depois de cantarmos Aleluia ontem. Permita, Senhor nosso Deus, que continuemos testemunhando do túmulo vazio. Permita, Senhor nosso Deus, que esta certeza que os outros nos legaram não morra nos nossos dias nem no nosso tempo. Permitamos que a verdade continue a passar, ainda que ela é sufocada de muitas formas. Permita, ó eterno Deus, que a tua verdade seja sempre a nossa maior alegria. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos que nós somos pecadores, pecamos constantemente contra ti, contra o nosso próximo, contra a natureza, contra nós mesmos, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Senhor, o salmista já o disse: se tu observaras as iniquidades, contando-as uma a uma, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Obrigado, nosso Deus, pois que nas 7 palavras que nós ouvimos na sexta-feira, a primeira delas, na verdade, fala do perdão oferecido por Cristo a todos aqueles que o zombavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Permita, ó Deus, que a tua graça possa tocar-nos, para que nós sejamos instrumentos do teu reino, instrumentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo. Faça isso por nós, não porque merecemos, mas por amor do teu nome e de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, nós temos o lecionário que nos diz que a leitura para esta segunda-feira, 1 de abril de 2024, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 1, e depois saltaremos para o versículo 11 até ao versículo 18. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 1, depois saltaremos para o versículo 11 até o versículo 18. E assim nós lemos: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Versículo 11. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais serão os que, ou seguirão, assim que está correto, aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra da salvação. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito Pai, eis-nos aqui esta manhã de segunda-feira. Queremos render-te imensas graças pela tua palavra, Senhor, feita lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é esta faca afiada nos dois gumes e que penetra até a medula. Permita, Senhor, que a tua palavra, falando dos sinais da ressurreição, do aparecimento de teu Filho, para nós não constituam em dúvidas, mas que sejam a âncora para a nossa fé em ti, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por todas as coisas que nós temos recebido das tuas mãos, por intermédio de muita gente. Obrigado, Deus. Nós não temos dúvida nenhuma de que tu estás conosco e o teu cajado nos consola em todos os momentos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos te entregar a nossa mãe, Argentina Chiumbo, que chora a partida da sua mãe. Muitas vezes para nós a idade não é nada, mas a falta que nós sentimos de um ente é grande, Senhor. Mas ainda assim nós nos regozijamos por causa de termos ouvido as palavras de teu Filho Jesus Cristo, ensinando no monte. Em Mateus 5 disse que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eterno Deus, também nós te entregamos a família Luciano por ter partido há 1 ano atrás o teu filho, o reverendo Bernardo. Tu, Senhor nosso Deus, o recolheste nas tuas mãos e queremos te rogar, ó Deus, que cuides dos filhos que o teu servo deixou. Cuides deles para que a ausência do Pai não seja, Senhor, amanhã o escape de coisas que não seriam ou não serão boas. Permita que a presença do Espírito Santo ensine a tua serva para transmitir isso aos filhos, para que eles possam crescer tridimensionalmente como o teu propósito assim o quer. Esteja com todos nós, ó Deus. Nós te pedimos nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário traz-nos a proposta do tema que diz: o Senhor Jesus se revela na manhã do primeiro dia. O Senhor Jesus se revela na manhã do primeiro dia. No mês transato, que é o mês de março, analisamos como Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Após a ressurreição de Jesus, este mês somos convidados a assumi-lo como nosso Senhor. As reflexões deste mês serão baseadas no senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Existem 2 dimensões olhando para esta semana, a semana de 1 a 7 de abril de 2024, que nós temos o tema da semana que diz: as aparições de Jesus revelam o seu senhorio. E estamos a dizer que existem 2 dimensões do senhorio de Jesus Cristo: a objetiva, que corresponde ao que as Escrituras Sagradas determinam, em que Jesus Cristo é declarado Senhor,
conforme Paulo o faz em Filipenses capítulo 2, versículo 11, A dimensão subjetiva, esta revela-se na confissão do crente quando assume por palavras e obras dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esta primeira semana vamos falar sobre as aparições de Cristo, o Senhor das nossas vidas. Na manhã do primeiro dia da semana, bem cedo, pela manhã, um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, lhes foi declarado que Jesus ressuscitou e foram elas comissionadas a anunciar aos demais esta notícia. Na verdade, eu gosto de criar algum cenário por detrás da história que, na verdade, o escritor do Evangelho, na verdade, narra. É claro, cada um dos 4 evangelistas narrou, digo, a coisa com um bocadinho de diferença entre um e o outro, mas tudo isso depende das fontes que cada um usou. E eu posso estar a imaginar o texto que lemos ontem do Evangelho segundo São Mateus, que na verdade fala de coisas que metem medo, né? Um terremoto é anunciado, está lá. E depois do terremoto, o que acontece? O anjo, que eu presumo, que foi o provocador do terremoto, ele senta-se na pedra que estava no túmulo, que tapava o túmulo, por onde na sexta-feira, na verdade, as classes que assistiram à morte de Jesus e ouviram as 7 palavras de Jesus, testemunharam. E, na verdade, nós temos a questão do selo desta pedra. O selo não tem nada de força e de poder quando, na verdade, Deus quer agir. E nós dissemos ontem que o texto que nós lemos não fala da ressurreição de Jesus. Não é. Fala do testemunho vivo, o túmulo vazio. Portanto, não estava lá ninguém. Ninguém estava lá. E o texto, na verdade, dissemos-lo ontem, não nos traz detalhes. O que começou primeiro? Jesus primeiro começou a olhar, levantou-se e segurou aonde, não segurou, se ele estava amarrado, como todos nós sabemos. Portanto, como é que ele conseguiu desamarrar? Não é isto que a história traz. A história traz o grande testemunho do túmulo vazio. O túmulo que estava selado está vazio. Número 1. Número 2, no texto de ontem, diz que os guardas ficaram como que mortos. Quer dizer, os guardas não tiveram ação, não tiveram poder, não tiveram nenhuma ação. Tá vendo? Em um mundo que soa bem o termo, vá focar munhe. Esses indivíduos que, na verdade, tá vendo? Nem as mulheres você dá mais para falar com elas, porque você está totalmente ultrapassado no tempo e no espaço. O teu trabalho não presta para nada. Sim, é claro, o evangelista, por exemplo, Mateus, que estou a citar, não diz o que depois aconteceu a estes soldados que foram dados para guardarem a pedra lacrada. Não. Na verdade, Mateus não continua nesta ideia para dizer, olha, o fim deles foi este, mas depois vamos ouvir se dá para ouvir. Sim. Agora, há coisas muito interessantes que Marcos agora começa a narrar para todos nós. Sim, Marcos narra a história e ele diz, no encontro de Jesus com todos eles, ele diz que teriam sinais que os seguiriam, e estes com estes seguiriam todos aqueles que crerão ou crerem em nome dele.
expulsarão os demônios. Em nome dele, falarão novas línguas. Em nome deles, ou dele, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, em nome dele, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, se nós olharmos durante o ministério de Jesus, Jesus envia os seus discípulos em Mateus 10, 2 a 2 para irem, e é claro, já tinham ali algum poder, mas agora lhes é libertado o poder na sua totalidade. É isso que vai acontecer. Aqueles, na verdade, que crerem no Senhor, farão isto e farão aquilo. O Evangelho não está a dizer e que depois lhes darão dinheiro. Não está. Nós que damos dinheiro por causa do milagre, por causa de uma coisa que Jesus operou através deste servo ou daquele, estaremos pecando. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Queira, Senhor, acompanhar-nos neste dia, em todos os lugares. Se vamos trabalhar, ao nosso patrão, Tu, Senhor, coloques a alegria da ressurreição nos seus lábios e nos seus olhos, na sua vida, para que nós possamos continuar a transmitir esta alegria. Nós te pedimos nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.